Pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos falar sobre a apostila número 8, tema número 2. Nós vamos falar sobre as dinâmicas que acontecem no interior, né, da Terra, né? O que a gente consegue observar, né? O que acontece? Então, a gente tem que pensar, né? Vou contar aqui uma história que aconteceu, tá? Então, na madrugada do dia 30 de novembro de 1986, a cidade de João Câmara, né, no Rio Grande do Norte, né, sofreu abalos sísmicos e que levou, né, e que motivou, né, dentre esses abalos sísmicos, levaram abaixo muitas construções, deixando parte da população desabrigada, né, sem seus pertencentes, né, seus pertences em questão. As atividades da cidade, elas ficaram paralisadas, né, já que as indústrias de uma forma geral, né, já que o comércio de uma forma geral, né, local, não funcionavam, não tinha como funcionar dentre essa característica, né, dentre essa forma da qual estava acontecendo, né, então não tinha condições de funcionar realmente aí, acabou tudo sendo suspenso de uma forma geral, né, devido às situações que conduziam a todo este processo, né, dentre esta região. E aí a gente vai falar um pouquinho, nós vamos caracterizar um pouquinho sobre os terremotos, né? Sobre os terremotos. Então as placas tectônicas, elas se movem, né? Elas movem-se continuamente, né? Esse movimento, né? Esses movimentos, eles provocam tremores de uma forma geral. E esses tremores, né? Quando eles acontecem, nós chamamos eles de terremotos ou sismos, né? A intensidade desses terremotos, né, pode variar muito. Então, pode ser muito tênues, né, como a maioria dos sismos, e passar desapercebidos pelas pessoas, né, sendo detectados somente por equipamentos muito sensíveis aí, né, como um aparelho que a gente tem aí, que é utilizado, a gente chama de sismógrafos, tá? Ou ser extremamente intensos e causar alterações, né, e destruições profundas na paisagem. Então, depende muito da intensidade desse terremoto. A maioria desses terremotos, elas se originam-se, né, nas grandes regiões de colisão, né, entre as placas tectônicas, né, mas eles também ocorrem em regiões de deslizamento lateral, tá? Então, o foco do terremoto, né, de uma forma geral, é o ponto no interior da crosta terrestre, onde as rochas, elas se rompem, né, ou se deslocam, e com isso elas acabam dando origem a esse evento. Então, o epicentro, ele é o ponto na superfície terrestre localizado acima do foco, né, onde o terremoto é percebido primeiro, tá? Os registros feitos pelo sismógrafo, de uma forma geral, eles consideram a energia liberada no foco do centro, né, do terremoto, né, a magnitude que a gente fala, que pode ser medida pela escala Richter, que a gente fala, tá? Essa escala, ela trabalha diariamente, né, ou melhor, ela trabalha diretamente com os valores registrados por esses aparelhos. E aí costuma-se associar a sua magnitude com os efeitos observáveis, né, que tipicamente ocorrem durante esses eventos. Tá? Então vocês têm uma tabela na página número 10 que mostra essas intensidades. Tá? Então nós temos dentro dessa magnitude dos terremotos na escala Richter, nós temos aí que ele varia, né, de -3, tá, até 7 ou mais. Tá? Então do -3, né, de 1, 0, 1, 2, né, a 3, até 2,9, né, geralmente não é sentido pelos seres humanos, apenas registrado. Do 3 ao 3,9 frequentemente é sentido. Sobretudo, né, a gente sabe que nos andares mais altos dos edifícios, mas raramente causa estragos. Né? Objetos pendurados, balanços, objetos leves são deslocados, né? Tudo isso pode acontecer. Do 4 ao 4,9, né, ele é sentido pela maioria da população. Tá? Então, pratos quebram, objetos caem, né, das estantes, eles podem aparecer rachaduras leves nas construções, tá? Do 5 ao 5,9 é sentido por todos, né? A mobília, né, pode se mover, pode causar danos às estruturas dos edifícios. Do 6 ao 6,9, né,
pode causar quedas de muros e estátuas, danos consideráveis aos edifícios e rupturas, né, de tubulações subterrâneas. E as construções mais frágeis, elas também acabam se desabando aí. E quando for 7 ou mais, aí a escala já é muito acima, né? Ela pode causar o desmoronamento, né, da maioria dos edifícios, até os dos mais resistentes. Em alguns casos, a destruição ela se torna total, tá? Aí são casos muito graves, né? É triste, né, de ver toda... E fora que pode levar muitas pessoas à morte, tá? Outra escala utilizada, né, para medir a intensidade desses terremotos é a escala de Mercalli, tá? Essa escala de Mercalli, ela varia entre 1 e 12 e é expressa em números romanos. Então, por exemplo, um tremor no grau 3, considerado fraco, ele provoca vibração leve e os objetos pendurados balançam, né? No grau 4, né, forte, os efeitos do terremoto são percebidos por praticamente todas as pessoas. Então, os objetos pequenos e instáveis, eles são deslocados, né, e portas oscilam, abrem e fecham. Já um tremor, né, no grau 5, né, mais forte em questão, desculpa, eu falei no grau 12, né, um grau mais forte em questão, né, ela causa pânico, né, generalizado. Formam-se rachaduras, né, no solo, construções são danificadas e podem ruir. As tubulações subterrâneas também se rompem, pessoal, tá? Elas também se rompem, tá? E aí a gente consegue entender que a escala de Mercalli é mais subjetiva do que a de Richter, né? A de Richter, que a gente fala, pois é determinada de acordo com os relatos de pessoas que testemunharam os tremores, como a percepção dessas ocorrências, que pode variar, né, para cada indivíduo. E isso também pode acontecer, né, esse mesmo evento ele pode acontecer e receber classificações, que podem ser das mais distintas em questão. Tudo bem? Bom, nosso assunto ele não é um assunto, né, assim tanto que a gente pode falar, temos tantas coisas para falar. Os terremotos com relação à incidência aqui no Brasil, né? O nosso território brasileiro, ele está situado no centro da placa sul-americana. E, portanto, então nós estamos distante dessas áreas de contato, né, entre as placas. Isso explica porque não há no país histórico, né, como o nosso, né, de terremotos muito intensos. Até a década de 70, pensava-se que o Brasil não ocorreriam, né, tremores, mas estudos demonstram que a atividade sísmica no território, apesar de ser bem baixa a intensidade, existe, né, o tempo todo também. Então nós não estamos tão longe com relação a esses casos em questão, né? Então se a gente pensar aí de uma forma geral, a maioria dos sismos eles são fracas e a população não percebe, mas os tremores eles são registrados pelos sismógrafos. Quase todos os sismos brasileiros, eles ocorrem no interior da placa, ou seja, eles são chamados de sismos intraplacas, exceto os mais profundos, que ocorrem no Acre, né, por causa da placa de Nazca, né, Nazca, que a gente fala, que está mergulhado por baixo, né, da placa sul-americana, e aí, de uma forma geral, acaba tendo uma exposição muito maior. Mas, em geral, de uma forma geral, a gente pode pensar que os sismos intraplacas, eles são casos rasos, né? São rasos, formam-se abaixa, né, a profundidade. E eles podem ocorrer em qualquer lugar, mesmo onde não houve registro, anterior de terremotos. Mas as placas tectônicas, elas não são inteiriças, né? Isto é, a gente pode pensar, né, que elas podem apresentar recortes com diferentes espessuras e composição de matérias, né, ou de materiais em questão, dependendo dos quais forem aí. Essas áreas elas são mais frágeis do que o restante do bloco e o movimento dessas placas ou a pressão exercida por outros tipos de força também podem gerar as fissuras ou as rupturas nelas aí. E acabam, de alguma forma, formando, né, o que a gente chama, né, de forças, né, rupturas nelas, formando chamadas de falhas geológicas em questão, tá? Outra coisa que é importante que a gente poderia falar, né, é que essas falhas elas ocorrem em regiões próximas às bordas das placas,
né? Mas também elas podem surgir longe dessas bordas. E aí acaba sendo influenciada pela dinâmica do movimento, né? Ou seja, é comum que esses terremotos ocorram nessas falhas em questão. No Brasil, esses terremotos eles ocorrem em regiões de falhas geológicas. Já os pesquisadores eles já até detectaram mais de 50 falhas no território brasileiro. Em algumas delas há um número bastante elevado desses sismos em questão. Então, apesar da maioria dos terremotos registrados no Brasil ser de baixa intensidade, já houve sismos mais intensos, né? Como o do João de Câmara em 86, o da Serra do Trombador, no Mato Grosso, né, em janeiro de 1955. O primeiro teve magnitude 5,1 e o segundo de 6,2, tá? Então, na época, como a Serra do Trombador era um lugar pouco habitado, não houve vítimas nem destruições, né, de construções em questão, tá? Mas nos anos de 1998 e 2005 foram registrados, sim, sismos de magnitude 5, que causaram, né, de alguma forma, a queda de energia, né, o abalo das construções, e com isso afetando toda a população que já havia se deslocado para lá. Então a Serra do Trombador, ela se localiza em uma região de falha geológica, né, o que vai por terra explicar as causas desses terremotos em questão. Tudo bem? Se nós formos observar, em algumas ocasiões, esses tremores sentidos, né, no Brasil, eles não têm origem em sismos ocorridos em território brasileiro. Nesse caso, são sentidos reflexos de sismos intensos que podem ter epicentro a centenas ou milhares de quilômetros, tá? Ou seja, pode ser um reflexo, né? A gente pode entender, né, por exemplo, que os reflexos de um terremoto ocorrido na Bolívia em 2018, por exemplo, eles foram percebidos aqui em São Paulo, no Distrito Federal, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então a escala dele é muito intensa com relação a tudo isso. E com relação aos vulcões, né, o manto terrestre ele é formado principalmente por rochas sólidas, né? Então em alguns lugares, né, e sob condições especiais, parte dessas rochas podem estar parcial ou totalmente, né, em um estado líquido pastoso, que a gente chama, né, de magma. Então as rochas derretidas, elas são menos densas que as sólidas, tá? E por isso elas tendem a subir em direção da superfície terrestre. Então, ao entrar em atividade, esse vulcão ele passa por algumas fases. Quais seriam essas fases? Os movimentos das placas tectônicas se expõem, né? Eles acabam expondo, né, o magma. O magma ele fica acumulado na câmara magmática com vapor de água, né, e outros gases, né, alguns deles até mesmo tóxicos, sobre a influência de forte pressão. A gente tem que pensar também quando a quantidade, né, de magma na câmara é grande, ele extravasa, né, pela chaminé, sendo liberado pela abertura do vulcão. Ou seja, acontecimento que recebe o nome de erupção. Então o magma que extravasa na erupção, ele recebe o nome de lava, tá? Então a atividade vulcânica é um processo altamente transformador da paisagem.